Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários, professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde a Sandro Rodrigues. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Eu estou ainda sem entender para onde é que o nosso país está andando com todas essas iniciativas que a gente está vendo partindo da presidência da República. Porque normalmente a gente tem muita crise quando são entidades fora do poder principal que atacam o poder, que tentam atingir o poder. Normalmente a gente poderia esperar alguma coisa da oposição, poderia esperar alguma coisa do PT ou de grupos sociais que estivessem fazendo uma contestação pesada, violenta até, em cima do poder central. Mas tem sido o contrário. As iniciativas mais pesadas de ataque, de contra-ataque, de ameaça têm partido exatamente do poder central. Aí o que eu fico aqui pensando não é nem se o presidente Jair Bolsonaro está certo ou está errado. Não seria nem essa discussão no momento. A discussão seria o que é que ele quer chegar, onde é que ele quer chegar e onde essas pessoas que estão com ele pretendem chegar. Então nós tivemos uma série de acontecimentos nesses últimos 15 dias que são ilustrativos da situação que o Brasil está vivendo. E eu acho que a gente está vivendo, o que eu estou percebendo, a gente está vivendo uma situação de falta de autoridade, não no sentido de faltar autoridade para sentar o cacete em alguém, impor alguma coisa. Não é isso. É a falta de liderança, a falta de uma referência que as pessoas tenham. Porque todo mundo está se achando dono do pedaço. Vamos aos exemplos. Vem um cantor que não é nenhuma das expressões artísticas nacionais, mas não é isso que está em questão, e diz que vai tirar do Supremo Tribunal Federal os ministros que estão lá dentro na marra. Foi mais ou menos isso que o Sérgio Reis disse. Depois se arrepende, depois disse que não é bem isso, que o que ele disse para o ato do 7 de setembro não foi o que ele disse, mas na verdade ele falou isso mesmo, invadir aquilo, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Foi isso que ele falou. Ele não tem como desdizer o que disse. Por mais covarde que ele seja e churuminguento, isso não vai mudar nada. Já a semana atrasada, era Roberto Jefferson com 2 armas na mão, ensinando a atirar e dizendo que o Brasil só vai na violência, só vai no cacete, etc. Tal. Anteontem, um coronel da polícia de São Paulo, Alexander, não sei das quantas, que se arvorou a dizer que no 7 de setembro os militares têm que participar porque o governador é uma cepa indiana, os adversários são os comunistas e não sei o quê, quando é proibido pelo regimento da Polícia Estadual, da Polícia de São Paulo, da Polícia Militar, é proibido pelo regimento militar, qualquer um regimento militar proíbe a politização, a tomada de partido das Forças Armadas. Armadas que eu digo, a polícia também, porque ela é uma força armada. Aí a gente vai vendo que cada área, um produtor de soja pegou um trator, foi para frente da Polícia Federal, faz 3 dias, ou 2, reclamar de que ele tinha direito de expressão, não sei o que, agora tudo é direito de expressão. Então se o camarada quiser chamar qualquer um do que quiser e detratar qualquer pessoa, isso está dentro do direito de expressão. Esquecidos os camaradas que estão falando de direito de expressão, que a Constituição, que assegura o direito de expressão, também capitula como crime você difamar, injuriar ou caluniar as pessoas. E a mesma Constituição também não admite atos que sejam contra as instituições democráticas. Ou seja, atos contra o Congresso, atos contra o Supremo, é bom que todo mundo saiba, são crimes. Então você convoca ato para dizer que vai fechar poder, como um coronel do Ceará fez recentemente, coronel reformado, diga-se, e outro mais um, também de São Paulo e também reformado.
Então o que a gente tem agora é que são policiais, alguns militares da ativa ameaçando, como o general Heleno, um dia desse, ele também que é general de pijama, mas é ministro do governo, ameaçando o país com isso, com aquilo outro, e o próprio presidente da República dizendo que pode não ter eleições. E a pergunta óbvia é essa: quem é que vai proibir as eleições? Quem é que vai acabar com as eleições? Ora, só pode ser um poder maior do que o da Constituição, um poder maior do que o das Forças Armadas, um poder maior do que o do próprio presidente da República. Então, se o presidente da República acha que ele tem esse poder, a gente está diante do quê, gente? É isso que eu estou querendo refletir com vocês hoje nesse comentário. A gente está lidando com que tipo de gente? Quem já viu um produtor de soja com um trator chegar na frente da Polícia Federal e dizer que no dia 7 ele vai fazer o que tem que fazer? Quem já viu um coronel aposentado, um coronel reformado, dizer que no 7 de setembro tem que invadir, não é para ir para Brasília, mas balançar bandeirinha? Foi isso que ele disse, esse coronel lá do Ceará. Então nós estamos virando uma casa de mãe Joana, estamos virando um país de irresponsáveis, onde qualquer um se acha importante. Qualquer um se acha o suficiente para dizer para onde devam ir as instituições, para onde deva ir a lei, para onde deva ir tudo aquilo que o país lutou desde a independência para cá. Constituindo a República, montando as coisas e chegando até o ponto que nós chegamos hoje. Aí vem o presidente da República e coloca uma medida de impeachment, propõe o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, alegando o quê? Alegando que o ministro tem tomado decisões que extrapolam sua posição. Acontece que a lei, a Constituição diz que quando você acha que um juiz está extrapolando, que um ministro do Supremo está extrapolando, você recorre à justiça. Você não pede para alguém fazer o impeachment dele, não. Você recorre à justiça, primeiro. Se não tiver mais recurso nenhum, aí sim você pode pensar nessa medida extrema que seria caçar o cara. Mas o ministro, a lei também diz isso, não pode ser objeto de impeachment se ele apenas está sendo acusado de ter tomado uma decisão. Por quê? Porque uma decisão de um juiz pode ser certa e pode ser contrária àquilo que ele achou certo, porque ele mudou de opinião. Julgar é isso. Julgar não é você fazer sempre a mesma coisa. É você interpretar também a lei. E quando você interpreta a lei, você está sujeito à interpretação humana. E todo mundo sabe que tudo que é humano é falho, tudo que é humano pode dar errado, como pode dar certo. Por isso mesmo é que o presidente não pode pedir o impeachment do ministro porque ele tomou uma decisão, mas o presidente da República pode representar contra ele na decisão que o presidente acha que ele tomou errada. Se a decisão é errada, aí é outra história. Mas aí tudo tem que ser de acordo com a lei, dentro do trâmite legal e sem a tentativa direta da derrubada da autoridade. É diferente de uma associação entender que o presidente da República está levando o país para o buraco e querer o impeachment do presidente. Aí é outra questão, é uma questão política. Mas nós estamos falando da questão jurídica. Porém, eu quero encerrar o comentário colocando uma questão para vocês. Como é que nós, que pagamos os impostos, sustentamos o país, trabalhamos, como eu trabalhei muitos anos, o suficiente para chegar à aposentadoria, quem trabalhou, quem construiu esse país, continua pagando impostos, continua sustentando a conta. A quem interessa essa esculhambação, essa é a palavra, essa bagunça, essa estrutura caótica que está sendo colocada com apoio e com sustentação da presidência da República? A quem interessa? Quem é que vai ganhar com isso? Porque mesmo nessa ordem que a gente está, a população já está pagando a conta da gasolina, está pagando a conta dos alimentos caros, está pagando a conta dos aluguéis que subiram, da água, da luz, do gás, de tudo que está aí, oprimindo as pessoas que também estão sendo objeto do desemprego, da baixa renda e com menos direitos do que jamais tiveram em qualquer época. Se você pegar a legislação do tempo de Getúlio Vargas, do tempo de Juscelino, de Sarney, de Lula, de Dilma, hoje as pessoas têm mais direitos, menos direitos, aliás, do que antes. Então a questão é essa. E que cada um reflita que posição há de tomar, porque nós não podemos aceitar, não podemos acatar qualquer ideia que passe
para promover a bagunça, promover a esculhambação, promover o caos, para que alguém se perpetue no poder ou fique no poder mamando nas tetas do Estado, como tem sido a mania de milhares e milhares de figuras que estão na República Brasileira, alguns que passaram a vida toda simplesmente sugando do Estado e querem continuar nessa mamata. Então a gente não vai aceitar que isso aconteça. Nós vamos querer a democracia, nós vamos querer governo para controlar preços e para ajustar a situação, para melhorar emprego e para fazer o país crescer. É isso que nós temos que pugnar, batalhar e não aceitar nada diferente de uma democracia e de uma democracia que nos leve ao desenvolvimento. É isso que eu acho que deve ficar na nossa reflexão e cabe essa reflexão ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 50 minutos. Faltam 10 minutos para as 14h. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, pelo WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. Zé Dileto de São Caetano diz: boa tarde, Elaine. Estou na escuta todos os dias. Pergunta para o melhor analista político Rui Lira se ele acredita em um golpe de Bolsonaro. Olha, pelo que a gente está vendo aí, a coisa que Bolsonaro mais deseja na vida é continuar sendo presidente da República. Ele já deu várias declarações dizendo isso. E uma coisa que ele já tem certeza hoje é que a situação eleitoral dele, hoje, é extremamente delicada, perigosa, eu diria quase desesperadora. Porque ele tem aí entre 20% e 25%, no máximo 30% de intenção de voto, e tem uma rejeição acima de 60%. E perde praticamente para todos os candidatos no segundo turno. A situação é bem diferente lá atrás, quando ele perdia para alguns. Ele agora perde para todo mundo. E perde para todo mundo num outro contexto, que é o contexto dele ter sido já até aqui presidente e a população já ter visto como é que ele governa e já ter entendido, pelo que eu estou vendo nas pesquisas, que ele não interessa mais. Então está claro que a solução dele, que sempre foi uma pessoa que de chutar o pau da barraca, pelas posições que ele tomou, inclusive quando era militar no começo de carreira, e acabou tendo uma espécie de negociação, ele acabou saindo do Exército, não serviu para ficar no Exército, ele não se tornou um coronel, não se tornou um tenente-coronel, um general, não chegou, não galgou na carreira que ele pretendeu como militar, e adiante. Ele não se pode considerar um militar bem-sucedido, nem um militar que teve uma atuação brilhante lá, pelo contrário, ele chegou ao ponto de pensar no ato terrorista, de jogar bomba dentro da própria academia militar e de fazer um atentado contra o abastecimento d'água lá do Rio de Janeiro, da adutora de Guandu. Então, o sonho de Bolsonaro, pelo jeito, não sei se ele precisa disso psicologicamente para se sentir uma pessoa mais forte, mais importante, é ser presidente de todo jeito. O que é que ele está vendo? Que em 2022 ele está praticamente rifado a julgar pelas tendências de hoje. Aí ele está antecipando uma situação de caos, uma situação de confronto permanente, de briga com as instituições. Foi o único presidente da República do país a colocar tanque de guerra na frente do Congresso Nacional no dia de uma votação do seu interesse, do interesse dele, Bolsonaro. E ele está o tempo todo ameaçando que não haverá eleição, que não haverá aquilo. Então, a desconfiança é que ele pensa em dar um golpe de Estado. Só que as condições para ele dar um golpe, que seria o apoio da opinião pública, da maioria, ele não tem. Seria o apoio do empresariado, a maioria ele não tem setores do empresariado. A maioria do setor político ele não tem esse apoio, nem o judiciário nem a imprensa. Ele não tem o respaldo que tinham, por exemplo, os militares que deram golpe militar em 1964. É um clima completamente diferente. Agora, ele é capaz, pelos antecedentes que a gente conhece, de provocar uma situação de confronto violento no dia 7 de setembro, com consequências que podem ser as piores para o país.
E é isso que ninguém deve aceitar, porque ele não tem esse direito. O país não é dele, ele não é dono nem da bandeira, nem é dono do Palácio do Planalto, nem é dono da República, nem é dono tampouco das Forças Armadas, nem das polícias militares, nem de ninguém. Ele não é dono. Ele tem sua autoridade conferida pelas urnas e nós temos que respeitá-lo como presidente da República, porque ele foi eleito, e um democrata não desrespeita quem foi eleito, mas, em respeitando a sua posição, não implica aceitar a sua atitude de querer ir de encontro às instituições. Então é muito provável. Eu não sei se devo acreditar que ele é capaz de tentar, eu acho que sim. Agora, que ele é capaz de ser bem-sucedido, eu acho que não. Agora, que os democratas devam aceitar e acatar isso, eu acredito que não é a posição da maioria dos brasileiros. Nós não vamos, depois de tanta luta, de tanta batalha, né? Tanta Constituição, e a gente chegar a uma regra que não é a regra perfeita, mas é a melhor que nós conhecemos, que é a regra democrática, a gente regredir para ter um ditador, e ainda mais um ditador com as condições pessoais, intelectivas e condições de competência de governo que Bolsonaro tem demonstrado. Aí seria o fim da picada você imaginar que, se um ditador já seria uma desgraça, imagine Bolsonaro sendo ditador e tentando um golpe de Estado no Brasil. Eu acho que é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Agora, se ele tentar e tiver companhia e isso acontecer, eu não terei controle aqui, nem vocês que estão me ouvindo. Eu já falei isso aqui uma vez. Nós não temos como, objetivamente, ao mesmo tempo, reverter a situação. A gente não sabe como é que vai ficar. Agora, que é uma coisa que parece que está no ar e que ele quer fazer, isso não dá mais a dúvida, pelo menos os indícios que nós temos são muito fortes. Se Bolsonaro puder, ele vai chamar ações violentas contra os poderes e assumir o poder pela violência, se ele puder. Tem mensagem aqui do Paulo Roberto. Boa tarde, professor, não vejo progresso nenhum, governo louco e seguidores também. Ele devia pedir desculpas e entregar o cargo. Tá difícil, né? Porque você não tem um indicador. Hoje, você não tem um indicador que você possa referenciar e dizer, não, isso aqui tá legal. Por exemplo, faz 2 semanas consecutivas que o Boletim Focus, que o Banco Central chama todo o setor financeiro para calcular a situação do país, esse boletim vem diminuindo a projeção de crescimento do país para esse ano. Que quando você pensa em 5% de crescimento para esse ano, em relação aos 4 que nós perdemos no ano passado, fica 1. Nas contas de Bolsonaro, não, dá 9. Porque para ele, menos 4 com mais 5, eu não sei onde ele estudou o número relativo, se foi lá na Academia Militar das Agulhas Negras, ele não aprendeu, né? Porque número relativo, sabe como é, né? Um tira do outro. Então, menos 4 que a gente tem para mais 5 vai dar 1 de novo. Ou seja, vai crescer o que cresceu com o Temer e o que cresceu com ele antes da pandemia. Que é irrisório, é uma coisa que não dá para nada. 1% não é crescimento de coisa nenhuma para ninguém. É pibinho. Então, a projeção de crescimento está caindo, a inflação está aumentando, as projeções de inflação são maiores, a projeção do ano que vem já está menor do que o que era esperada pelo mercado, o dólar está praticamente hoje em disparada em relação àquilo que é o número mais palatável, e os preços pipocando em cima do povo, repetindo a história da inflação. E simplesmente o Guedes, que é um ministro apalermado, que só sabe vender patrimônio para fazer corretagem para os bancos, porque ele viveu disso a vida toda como intermediário, como um sanguessuga, então só sabe fazer isso, ele não tem capacidade nenhuma. Vejam aí o preço do combustível como está. Foi lá com o Temer lá atrás que começou, não foi Bolsonaro que começou essa baderna aí na Petrobras, foi Temer. Mas depois Bolsonaro confirmou e manteve a mesma política de preços quando tirou Pedro Parente e agora quando Pedro Parente caiu lá atrás e agora quando Bolsonaro trocou de presidente. A Petrobras continua a mesma, ou seja, escorchando a população em cima de preços altíssimos de combustível. Então realmente o Bolsonaro não tem o que apresentar em termos de economia, de desenvolvimento e, sobretudo, de melhoria da vida do povo. Não tem nada no horizonte que possa orientar isso. Nesse sentido, o ouvinte está inteiramente de acordo com os dados que nós temos da economia e política do país. Aqui tem a participação, deixa eu ver,
do Índio Agagiani. Cadê o que é que ele falou aqui? Boa tarde a todos. Estamos no Hospital de Guarnição do Exército em João Pessoa. Professor, o orçamento anual é de 10 bilhões de reais. 75% é para pagar salário. Esse dinheiro servia para acabar com a fome de 19 milhões. 95% dos países do mundo não existe justiça eleitoral. Ou 95 países. Agora a justiça eleitoral no Brasil, ela não é a causa dos nossos problemas. Porque quando tinha justiça eleitoral lá atrás, com Lula na presidência e Dilma Rousseff, nós tínhamos desemprego de 4,5%, tínhamos inflação menor, um câmbio mais palatável e as pessoas comendo melhor, vivendo melhor, tendo mais oportunidade de estudo e de trabalho. E isso aconteceu em outra escala no próprio governo de Fernando Henrique em alguns aspectos e em outros governos que nós tivemos, não só foram o governo do PT. Então, ter ou não ter justiça eleitoral não é um problema principal. Não é a questão principal. Até porque 90% dos países do mundo, ou 90 países do mundo, não tem o governo que nós temos. Um governo que não resolve um problema, qual que seja, qualquer problema. Se você pensar em qualquer problema que o país tem no momento, a gente não tem clareza, certeza de qual encaminhamento será dado pelo governo e quem vai sair ganhando com isso. A gente sabe que o país sai perdendo no meio ambiente, agora na questão da crise hídrica, na inflação, no desemprego, e isso não tem nada a ver com justiça eleitoral. Não é tendo ou não tendo justiça eleitoral. Aliás, Bolsonaro só está aí porque tem justiça eleitoral. O Centrão que está apoiando ele com Arthur Lira, com esse povo todo, só está aí porque tem justiça eleitoral. E a justiça eleitoral prestou a parte do seu serviço ao país, tanto quanto o Exército, tanto quanto o SUS, tanto quanto as instituições públicas que nós temos. Então, achar que a justiça eleitoral é um problema, eu acho que é uma análise que precisa muito ser mais bem fundamentada para provar que a justiça eleitoral é o problema do Brasil. Não é, não foi e parece que não será. Professor Rui Lira, a gente agradece seus comentários nesta terça-feira, deseja boa tarde. Obrigado. E até quinta. Até quinta, muito obrigado, muito boa tarde para você, André Santiago, muito boa tarde para os nossos ouvintes que nos contemplam com a sua grande audiência da Cultura Informa, boa tarde a Sandro Rodrigues e daqui a pouco uma entrevista mais, digamos assim, impactante, né? Sobre cinema em Caruaru, né? Eu vi ainda agora o anúncio, gostei muito, com Elaine Dias. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, professor.